Amém. Vamos sentar, né? E abrir a Bíblia onde estamos meditando às terças-feiras. Colossenses capítulo 1. E nós vamos ler versículos 13 e 14, onde nós estamos. Colossenses 1, 13 e 14. Então, bastante atenção. O que ele fez por nós? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção. Alguma tradução diz: temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados. Vamos àquela mesma pergunta. O que aconteceu com os colossenses que levou Paulo a escrever essa carta para eles? Então nós já falamos isso. Entrou 4 coisas na igreja dos Colossenses. A primeira coisa que entrou na igreja dos Colossenses, que nós tínhamos falado, é o asceticismo. O que é o asceticismo no sentido aqui de Colossenses? É tudo aquilo que a igreja, a liderança, a religião pede para mim fazer que me custe alguma coisa, que me traga sofrimento, que me traga punição, aquele rigor ascético, cheio de exigências. Então nós vemos muito nos dias de hoje esse tipo de asceticismo. A pessoa é levada a dar tudo que tem, fazer sacrifício, se matar ficando sem comer para agradar a Deus, sobe no monte, desce do monte, um monte de rigor dentro da igreja. A pessoa não pode isso, não pode aquilo, não pode, e traz sofrimento para a pessoa. E também o asceticismo psicológico, aquelas pregações que trazem medo, que trazem angústia, que oprime, que põe a pessoa debaixo de cativeiro, que põe ela na mão do diabo o tempo todo. É um asceticismo psicológico, traz sofrimento psicológico para as pessoas. Então entenda, tudo da parte de Deus nos é dado gratuitamente. O preço que tinha que ter sido pago foi pago na cruz. O sacrifício único e verdadeiro Jesus já fez na cruz por nós. Então, quem pratica essas obras acha que ela vai ficar melhor fazendo coisas, pagando penitências para tentar agradar a Deus. Ela vai achar que subir a escada de um templo de joelho, ficar todo esfolado, ela vai agradar a Deus. Ela pensa que ficar sem comer um dia, 2 dias, ficar sem comer, não, eu vou buscar um poder, isso vai agradar a Deus. Isso vai torná-la melhor para Deus. Então, isso anula a cruz de Cristo. Por quê? Porque o que me torna melhor para Deus é a cruz. O que agrada a Deus não é o que eu faço, o sofrimento que eu tenho para tentar agradá-lo. O que agrada a Deus é quando eu olho para a cruz e creio no que Cristo fez. Isso agrada muito mais a Deus do que eu fazer sacrifício, do que eu me punir, me privar de coisas para tentar agradar a Deus. Está bem claro isso? Então o que é o asceticismo? É tudo aquilo que a igreja, a liderança, a religião me cobra para fazer, que me traz sofrimento, me traz aperto psicológico, me traz angústia, né? Eles vão ler lá: não vou me apresentar a Deus com as mãos vazias, citado lá nos Salmos por Davi. Mas na nova aliança nós podemos nos apresentar a Deus com as mãos vazias, porque tudo é pela graça. Deus não está cobrando nada de mim, não está cobrando nada de você. É isso que você tem que entender. Jesus já abriu o novo e vivo caminho, e eu tenho acesso direto a Ele, sem nenhuma penitência, sem nenhum pagar preço. Você ouve muito isso: tem que pagar preço. Não, o preço já foi pago na cruz. Eu não tenho que pagar nada. Cristo já pagou por mim. Então isso aí é o quê? O asceticismo. Qual outra coisa que entrou na igreja dos Colossenses? Eles faziam e prestavam culto a anjos. Olha que coisa. Eles prestavam culto a anjos. O gnosticismo. O que é o gnosticismo? As pessoas querem ter experiência com o mundo espiritual, com espíritos, com alguma coisa sobrenatural. Elas querem ter experiências que elas tremem,
ela sente arrepio, calor, grita, roda no chão, sapateia, gira, faz um montão de coisa. Elas acham que isso aí é a presença de Deus, mas Deus é espírito. Deus não é arrepio, Deus não é calor, Deus não apaga ninguém, deixa a pessoa apagada assim, ó, sem saber o que está fazendo. Todas as pessoas da Bíblia que ficaram cheias do Espírito Santo se tornaram inteligentes, sóbrias. Pedro não ficou apagado, tudo torto assim, para depois pregar para 3.000 almas se converter. Paulo foi cheio do Espírito Santo, não ficou apagado, descontrolado, rodando, batendo a cabeça na parede como se fosse um grande poder. Não. Jesus, quando foi batizado por João Batista, saiu da água, foi cheio do Espírito Santo, nem línguas falou. Saiu sóbrio de lá, não saiu cambaleando, tudo torto. Então o que é o gnosticismo? Uma coisa perigosa. A pessoa quer sentir um Deus na carne, ela quer um Deus sensação. É que nem música, presta atenção. Se a pessoa gosta de uma música mais empolgante do louvor, quando toca uma música calma de adoração, ela... Aí quando começa a bater o pandeiro e fala, o varão de branco chegou, aí ela começa. Daqui a pouco ela está toda se entortando, falando em línguas. Ela está naquela emoção toda, achando que é algum poder de Deus. Eles querem um Deus na carne, então presta atenção. Você não sente Deus. Deus não é uma sensação da minha alma. Ai, que calor aí, que arrepio. Não, Deus não é calor e nem é arrepio. Deus é Espírito. Então, o gnosticismo é o que governa as igrejas pentecostais de hoje. Você vê a pessoa pulando que nem um macaco, assim, ó, dizendo que está com o poder de Deus. Eu vejo gente sapateando, roda, que nem aquela pessoa que está rodando, possessa por um caboclo lá no terreiro de macumba. Eu vejo a pessoa rodando dentro da igreja pentecostal, fazendo a mesma coisa, dizendo que é o poder de Deus. E tudo dançando, aquela coisa toda. Foge disso, Deus não é isso. Olha para o Novo Testamento, vê se tem comportamento assim. Veja, eu tenho que olhar. Tem alguém que se comportou assim? Paulo se comportou assim, Pedro se comportou assim, João Batista, a Bíblia fala que ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Ele nunca falou em línguas e nunca fez nada dessas coisas. E foi o precursor que abriu o caminho para o ministério de Jesus Cristo. Então, eles faziam até culto para anjos. Imagina aqui, meus irmãos, quinta-feira, culto para anjos. Jesus é posto de lado e eu vou invocar o anjo Gabriel. Tinha uma igreja aqui que a mulher falava lá, o anjo Gabriel chegou. Todo mundo... É o gnosticismo. Que outra coisa aconteceu lá na igreja deles? O misticismo. O que é o misticismo? É isso que você vê hoje. Você vai num culto de uma igreja que fala que é evangélica. Aí você chega lá, tem um pouquinho de macumba, um pouquinho de catolicismo, um pouquinho de espiritismo e um pouquinho do evangelho. Aí você vai na igreja, aqui você vai tomar um banho de descarrego, tem água com 5 elementos, vai tomar um banho de descarrego. Aqui tem o sal grosso da libertação, tem a água do Rio Jordão, tem a terra de Israel, né? Tem um pouquinho de tudo, né? Se invoca demônios sem parar e você fala assim, peraí, o misticismo, o que é o misticismo? É a mistura de tudo. Então vai lá, tem espiritismo, tem macumba, tem catolicismo e tem um pouquinho do evangelho. Você não vê isso na televisão, as pessoas orando por água, põe água em cima da televisão, água no rádio, eu vou distribuir o óleo ungido, eu vou distribuir uma sarça ardente, eu vou distribuir chavinha da vitória, tijolinho da casa própria, cimento da casa própria, tudo orado, vem. Isso aí é o misticismo. Então, toda a igreja que pratica isso, foge. Isso aí não é o evangelho, é o misticismo, que entrou aqui também. Que mais entrou? A quarta coisa, o pessoal da lei. O pessoal da lei que queria levar os colossenses para a velha aliança, para a lei de Moisés, para a circuncisão, dizendo, olha, só o que Cristo fez não é suficiente, tem que guardar a lei, guardar as festas. Então, Paulo explica no capítulo 2, explicou que todas essas coisas da lei eram uma sombra, não era uma imagem real, tudo isso passou e acabou. Ele explica isso e nós vamos abordar isso no decorrer de todo o tempo. Então Paulo escreve essa carta para quê?
para trazê-los de volta à sobriedade, para eles verem que o ponto central da fé, que é Cristo, eles perderam. Eles abriram a igreja para um monte de coisa estranha que estava governando a vida deles, e o ponto principal, que é crer só em Jesus Cristo e na obra da cruz, eles tinham posto de lado. Então Paulo escreve essa carta. Volta para a sobriedade, volta para a verdadeira fé. Até que nós chegamos aqui nesse versículo 13 do capítulo 1, onde ele fala uma grande verdade, uma verdade poderosíssima. Olha, ele nos libertou. Ele vai começar aqui agora a mostrar a grandeza da obra de Jesus, o que Jesus fez por nós, como ele é grande e poderoso, que eles não precisam crer em outras coisas. Então ele diz, ele nos libertou de onde? De onde nós somos libertos? Olha o tempo do verbo, libertou, passado, já aconteceu. Para quem ele está escrevendo isso? Para a igreja que somos nós. Então ele diz, ele nos libertou do império das trevas. Se tem império, tem o imperador, tem um rei e os seus súditos. Não existe império sem um imperador. Então ele está mostrando uma visão de onde nós somos libertos. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para uma outra dimensão, para o reino do Filho do seu amor. O que eu encontro nesse reino? No qual temos a redenção, fim da escravidão e a remissão dos pecados. Todos os pecados, remissão, apagou, eliminou os pecados. Então na semana passada nós falamos um pouquinho sobre o império das trevas, né? Então vamos trabalhar nisso de novo para depois concluirmos essa palavra. Então vamos a Efésios, está aí pertinho aquele famoso texto, né? Efésios capítulo 6, onde Paulo vai apresentar a armadura de Deus. Então no versículo 10 ele diz: quanto ao mais, sede fortalecidos aonde? No Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é a guerra já acabou na cruz. É a luta entre a verdade e a mentira, nada mais que isso. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne. Espera um pouquinho. A nossa luta não é contra sangue e carne. Então eu não estou lutando contra pessoas semelhantes a mim. Quando você vê a expressão sangue e carne na Bíblia, ele está se referindo a pessoas humanas, como nós. Então ele está dizendo que a nossa luta não é contra seres de carne e ossos que nem nós temos. Está bem claro isso na sua mente? Não é contra sangue e carne. Então contra quem é? Não é contra sangue e carne. Tem uma turma que prega a graça, que eles falam que o diabo foi destruído, de fato está ali, mas destruído e não existe mais. Entende isso? Destruiu, acabou. Que o diabo é a nossa própria carne. Tá? Mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que não é contra carne e sangue, e sim contra lá. Ele apresenta aqui principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. E onde se trava essa luta? Não é aqui na terra, fisicamente, olha lá, nas regiões celestiais. Então, aonde é que se trava essa luta? Na atmosfera. Regiões celestiais é essa atmosfera em volta da terra aqui, ó. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não é contra carne e sangue, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então não é um nível, não é uma igreja contra a outra essa luta. Eu não estou lutando contra os líderes religiosos que estão enganados. Eu não estou lutando contra o prefeito. Não é uma luta política de homem com homem, autoridades humanas, não. É uma luta que não é contra carne e sangue. E Paulo apresenta aqui 4 níveis, presta atenção.
pessoa pensa que demônio é só isso que se manifesta na igreja. Manifesta aí, Exu. Alá. Né? A pessoa pensa que demônio é só isso. Mas tem demônios, que são esses anjos caídos, que eu já expliquei isso na semana passada, altamente inteligentes. Entende isso? A pessoa pensa que diabo é só isso que manifesta. Eles trabalham em outro nível, eles não se manifestam em ninguém, eles não se incorporam em ninguém. Eles trabalham na mente para desviar a pessoa da verdade da palavra, para aqueles espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Às vezes o pastor está aqui expulsando um demônio que ele falou que é tranca-rua, que não está escrito na Bíblia, isso é na macumba, que entrou na igreja, ele fala esse nome. Ele está achando que está dando show, está todo mundo lá. Daqui a pouco, ele vem e apresenta aqui uma rosa ungida, para libertar a casa da pessoa. Ele não vê que quem inspirou ele para dar uma rosa ungida, que não é Jesus, foi espíritos de um outro nível que estão na cabeça dele. Vocês estão entendendo ou não? Ele parece estar tendo uma vitória aqui aos olhos de todo mundo, o diabo ri dele, porque está dando uma rosinha que o diabo quer, para a pessoa não acreditar na cruz, acreditar na rosa. E ele é vítima aqui, ó, no entendimento desses espíritos enganadores. Você entende o que eu estou dizendo ou não? Sim ou não? Deixa eu trabalhar um pouquinho nisso. Vamos lá para a velha aliança, vamos lá, Ezequiel 28, vamos lá. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e tal, Ezequiel 28, vamos lá. Ezequiel 28, a partir do versículo 11. Eu já falei isso, mas só para recapitular. E tem que ser rápido. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e dize-lhe: Assim diz o Senhor, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estava no Éden, jardim de Deus. Todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, jaspe, safira, o carbúnculo, a esmeralda, de ouro te fizeram os engás e ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido te estabeleci, permanecia no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde um dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, quando Paulo fala que nós estamos lutando contra a carne e sangue, nós não estamos lutando contra uma mentalidade humana. Entenda o que eu estou te dizendo. Eu não estou lutando contra a sabedoria humana, eu estou lutando contra seres que estiveram na presença de Deus, que conhecem a Deus. Eu estou lutando contra anjos caídos que adoravam a Deus, que não eram demônios como são agora, que conheceram tudo lá no céu que eu não conheço. Está bem claro isso na sua mente? Eu estou lutando contra uma mentalidade superior à mentalidade humana. Ai, pastor, que medo. Não, medo não. A mentalidade de Deus aqui é a palavra. Isso aqui é que vence. Então a pessoa pensa que vai vencer esses demônios. Uma rosa, olha, presta atenção. A pessoa olha uma rosinha ungida, consagrada para libertar a tua casa. Olha a cabeça, eles não têm nem noção disso que eu estou te falando. Eles acham que vão vencer esses seres quando uma rosinha, aí leva na casa, o demônio vai ficar grudado na rosinha, vai secar, aí vai pegar a rosinha, trazer para queimar na igreja, para queimar o demônio. Jesus em Mateus capítulo 4, quando estava no deserto e enfrentou o diabo, como é que ele venceu o diabo? Só usou Deuteronômio, só lá Deuteronômio. Só disse assim: está escrito, está escrito, está escrito. O diabo tentava levar ele para o desejo do corpo, de comer pão, estava com fome, queria comer, para receber a glória humana, ser levado no pináculo do templo. O diabo quis até a adoração dele, dando o mundo e as riquezas do mundo que foi entregue para ele, até isso. Mas como que ele venceu o diabo? Só citou versículos, e tem versículos que ele citou
uma frase, metade. Está bem claro isso? Então, como é que se vence o diabo? Não é, posso ficar sem comer aqui, fazer 3 dias de jejum, vou vencer o diabo, essa casta não sai por jejum e oração. O diabo vai rir de mim, fica bem fraquinho aí, seu tonto. Você acha que isso aí vai me vencer? Vou arrumar uma estratégia. A igreja quer criar estratégias de combate, de batalha espiritual. A única coisa que vence o diabo é o teu conhecimento da palavra. Presta atenção nisso. Nada mais. Nós vamos ver que só teve um que venceu o diabo, que foi Jesus Cristo. Então esse é o império das trevas. Esses níveis, principados e potestades, governadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal na região celeste. Esse império das trevas, ele está governando esse planeta, porque Deus permite que seja assim, é permissão de Deus. Tudo que eles estão fazendo está corroborando para o final das coisas. Está corroborando para o final das coisas. Eu tenho que ter esse entendimento. Deus está no controle de tudo, é tudo permissão de Deus. Está bem claro isso na sua mente? Então esse é o império das trevas que Paulo tem em mente. Você tem que entender, presta atenção. Não estou lutando com uma mentalidade humana. Nossa mentalidade humana é caída, é destruída pelo pecado. Estou lutando com uma mentalidade de seres espirituais, que já existe muito mais tempo do que o planeta Terra, que conheceram os céus. Então, práticas humanas de religião não vence nada disso. A única coisa que vence está escrito. Por isso que eu preciso conhecer a palavra de Deus, principalmente a nova aliança onde nós vivemos e estamos. É isso, a palavra é minha proteção, é minha autoridade. Está bem claro isso na sua mente? Tá? Eu estou falando muito isso, né? Presta atenção, está bem claro isso na sua mente, é porque eu quero que você entenda mesmo. Vamos para um outro texto, lá em 2ª carta de Paulo a Timóteo, para depois entrarmos na palavra de hoje bem certinha. 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Desculpe, é a 1ª carta de Paulo a Timóteo, desculpe. E vamos ler aqui. Ele fala assim, versículo: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé. Por quê? Por obedecerem a espíritos enganadores. Olha, então, espíritos enganadores. E a ensinos ou doutrinas de demônios. Olha lá. Pela hipocrisia dos que falam mentiras, o que aconteceu com a consciência deles? Que tem cauterizado a própria consciência. O que é uma consciência cauterizada? Você vai fazer a restauração num dente. Vem lá o dentista, né, te dá uma anestesia aqui. Daqui a pouco parece que você nem mexe a boca. Aquilo está anestesiado, endurecido. Ele vem lá, faz tudo e sem nenhuma dor. Sim ou não? A mentalidade cauterizada é isso. A mente da pessoa, a consciência dela está tão anestesiada pelo engano, que ela não tem mais noção. Ela foi enganada por espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Eles se afastaram. Essas pessoas começaram certas, mas no decorrer do tempo, por isso que eu falo, tem que tomar um cuidado, estar olhando para a palavra em cima, cuidadosamente, para não se desviar. No decorrer do tempo foram entrando na doutrina dos demônios, e a consciência ficou anestesiada, cauterizada. Outro texto, só para falar mais um pouquinho, Efésios, vamos lá, Efésios, capítulo de número 2, versículo 1.
Ele vos deu vida, estando vós mortos nos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Então, peraí. Então quem que está governando o curso desse mundo porque Deus permitiu? O príncipe da potestade do ar. Ué, quem é o príncipe da autoridade do ar? Não é autoridade terrena. Autoridade, príncipe da potestade do ar. O espírito que atua em quem? Na igreja ou nos filhos da desobediência? O espírito que atua nos filhos da desobediência é a igreja. Não, ele não tem poder sobre a igreja. Então esse príncipe da potestade do ar atua nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Os que não conhecem o evangelho. Não fala assim, ó. Igreja evangélica, obediência. Os perdidos, filhos da desobediência. Está cheio de gente, de líder, de apóstolo, de profeta na igreja evangélica que são filhos da desobediência. Eles estão explorando o povo, tomando o dinheiro do povo, enganando, se enriquecendo. São filhos da desobediência em nome de Deus, eles estão fazendo isso. Eles não pregam o evangelho, só pregam aquilo que interessa, o interesse deles, a igreja deles virou empresa, e isso que eles são. Então esse príncipe da potestade do ar atua nos filhos da desobediência. Então vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O império das trevas de onde Jesus nos libertou? Está bem claro isso na sua mente? Sim ou não? Tá? Então volta lá agora para Colossenses. Nós já tínhamos falado isso na semana passada. Estamos só recapitulando para entrar hoje no que nós lemos. Então, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império inteiro, das trevas, e nos transportou para o Filho do Reino do seu amor. Ou seja, quando eu creio em Cristo de verdade, nasci de novo, fui regenerado. Você já cansou de me ouvir falar isso. Deus me liberta do império das trevas, do poder dos demônios. Eu poderia ter sido um pai de santo, macumbeiro, ter lá 15 demônios que se manifestavam em mim. Se eu encontrei Jesus de todo o coração e criei, Deus me arranca de todo o império das trevas. Sou liberto total. Total. Acredita nisso ou não? Liberto total. Não tem esse negócio de sexta-feira de libertação, vigília de libertação, tem que buscar libertação. Isso foi o que incutiram na nossa cabeça. Primeiro, você sempre é preso, você está sempre preso. Você está 15 anos na igreja, sempre preso. Nunca se liberta de nada. Foi incutido isso na nossa cabeça. A gente entra na igreja, você precisa de libertação. E vai lá e põe a mão na cabeça, te empurra para você cair. E pega isso e passa óleo, libertação, libertação, libertação. Uma vida atrás de uma libertação. Quando eu crio em Cristo, olha como Ele é poderoso. Ele me libertou do império inteiro das trevas. Libertos total. É isso que você tem que crer. Libertos. Ah, pastor, mas eu tenho uma luta que todo mundo tem. São coisas normais da vida. Agora, dependendo da igreja que eu estou, vão fazer disso uma guerra. Vão entuchar na minha cabeça um monte de coisas neuróticas, de batalha espiritual. Eu acordo com medo lutando, vou dormir com medo lutando, entro no culto lutando, saio do culto, não tenho paz. Vivo atormentado de guerra espiritual sem parar. Mas se eu criei de verdade, Ele me libertou do império das trevas, me transportou e pôs no reino do Filho do seu amor, onde eu vou encontrar a redenção. Está bem claro isso? Libertos, acabou. E eu que não vou numa sexta-feira de libertação, não existe isso. Quantas vezes os apóstolos fizeram o culto de libertação? Mostra aqui. O que Paulo ensinou sobre fazer culto de libertação? Nada, não tem um registro que eles praticavam isso na igreja do tempo dele. Culto de batalha espiritual. Onde está escrito isso? Mas é uma coisa atual, todo mundo quer batalha espiritual, né? Mas não existe isso. Agora existe que Ele me libertou do império das trevas. Total. Então não seja supersticioso em nada, não tenha medo de nada. Furou o pneu é coisa normal, o motor da geladeira gastou, não é lá o devorador, tudo são coisas que pelo uso se desgastam, né?
Ah, cheguei atrasado, me irritei no banco, tinha lá um capeta. Não, o capeta era aquele lá, que entra assim na sua frente. Não, eu tô brincando. Não é? Foi criada uma mentalidade, não, presta atenção. Esse negócio de batalha espiritual, de guerra, de luta, foi criada uma mentalidade que a mãe entra em casa, o filho tá lá uma espoletinha pulando, é um demônio. O marido fez alguma coisa contrária que ela não gosta, é um demônio. Tudo é demônio, tudo é diabo, tudo é inimigo. Você já teve a cabeça assim algum tempo? Não? Tudo é demônio, tudo é diabo. Eu cheguei no banco e deu errado a conta. Está amarrado. É um demônio que fez dar errado a conta. Aí eu esqueci uma coisa, é o diabo que fez me esquecer. Tudo é o diabo, gente. Só é neurótica, é doida. É isso que a religião faz. Mas ele nos libertou do império das trevas total, acabou, e não volto mais para lá. E me mantém liberto, me mantém liberto. Então vamos rapidamente agora ler alguns textos. Vamos lá, Gênesis 3,15. Gênesis 3,15 já é a promessa de que da mulher viria um que pisaria na cabeça da serpente. Vamos lá, Gênesis 3,15. Versículo 14 e 15. Deus aqui está amaldiçoando a serpente. Eu não vou ler todo o histórico anterior. Vamos lá, 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui já está a promessa da vinda de Jesus Cristo. O que Deus está falando para a serpente, que é o diabo e Satanás, a antiga serpente? Está dizendo que da semente da mulher viria um que haveria uma inimizade contra ele. E este pisaria na serpente na cabeça, mas seria ferido no calcanhar, significando a cruz. Desde aqui. Entende? Então, desde o comecinho de tudo, Deus já determinou que a serpente seria ferida na cabeça. Está bem claro isso? E o que acontece é que se você é ferido na cabeça, todo o teu corpo perde toda mobilidade. Se uma pessoa tem um derrame, parou aqui, o corpo todo se desfalece e perde toda a coordenação. Se uma pessoa teve derrame do lado esquerdo do cérebro, o lado direito todo para, porque o lado esquerdo do cérebro governa o lado direito. Aí você vai ver a pessoa toda torta assim, ó. Parou uma parte, parou o corpo todo. Se Deus prometeu que a cabeça da serpente seria ferida, imagine o corpo. Imagine o corpo. Está bem claro isso? Desde o comecinho, da semente da mulher viria um que feriria o diabo na cabeça. Agora, daí para frente vem o tempo de Moisés. Deus manda a lei para mostrar o pecado da humanidade. Você vê todo aquele povo debaixo da lei, em guerra com as pessoas, era um tormento só. Uma hora eles desobedeciam, outra hora desobedecia. Aí chega lá Isaías, você vai ver que Isaías teve a visão da cruz, do Cordeiro na cruz. Quem creu em nossa pregação, ele tomou sobre si os nossos pecados, como ovelha muda for por matadouro. Aí depois de Isaías vem os outros profetas menores, chega lá em Malaquias. Depois tem um silêncio de 400 anos e finalmente, ao se cumprirem a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Então, não tinha ninguém aqui na terra que pudesse vencer o diabo. Presta atenção, a lei não resolveu nada, a velha aliança não resolveu nada, nada resolveu nada. Então Deus vem e assume um corpo humano em forma de homem, e vem ser um homem Deus, Deus homem. Para quê? Agora ele vai pôr um fim, vai se cumprir, que a serpente vai ser ferida na cabeça.
Está entendendo isso? Olha quanto tempo demorou de Gênesis até a vinda de Deus na terra, dele pisar aqui na terra. Então o que ele vem fazer? Ele vem quitar a dívida do pecado do homem na cruz. E também na cruz ele vem destruir aquela serpente, aniquilá-la, quebrar o poder dela definitivamente. Aonde? Na cruz. O único capaz de fazer isso é Jesus Cristo. A lei não resolveu nada, Davi não resolveu nada, Moisés não resolveu nada, nenhum personagem da velha aliança resolveram nada, não tinham poder para isso. Então Deus vem agora em forma de homem, assume o corpo humano, vai quitar a dívida do pecado, trazer a salvação eterna, mas vai liquidar com a serpente aonde? Na cruz. Eu preciso crer nisso, entender que só Ele vence. Então eu não venço o diabo fazendo nada, eu não venço o diabo passando óleo, isso é tudo religião. Eu não venço o diabo jogando um sal no chão, isso é macumba, não é evangelho. Eu não venço um diabo atrás do peito, sai, é uma batalha psicológica, uma batalha imaginária. O indivíduo pensa que ele está gritando para sair, e tem um monte de demônio que está tudo saindo, correndo do grito dele para cá, ele vê isso. Grita para cá, grita para lá, grita para cá, aquela batalha num culto espiritual, sai demônio disso, sai espírito daqui. E outra, tem 1000 nomes de demônio que nem na Bíblia está, eles tudo que inventaram. A única coisa que vence é o verbo que se fez carne, homem. Ele vai na cruz e vai liquidar, vai cumprir Gênesis 3,15, será ferido na cabeça. Você tem que entender, isso aqui é o Evangelho. É o Evangelho. Então vamos para os textos da Nova Aliança que falam isso. Então vamos lá, Colossenses 2, né? Nós estamos lá em Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15, que nós lemos muito aqui. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E que mais ele fez na cruz? Olha lá os principados e potestades de Efésios. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então ali na cruz o que acontece? Cristo quita a nossa dívida, acabou, eu não devo mais nada. Eu creio, você crê em Jesus Cristo, nós não devemos mais nada. Tudo que nós devíamos foi pago na cruz, acabou, assunto encerrado. Eu não tenho mais que pagar por nada. Mas o que acontece? E também os principados e potestades foram despojados. O que é ser despojados? Privados de posse, espoliados, despidos, desapossados, perderam o território. Então ali na cruz, todos esses principados e potestades, coisa que homem algum poderia vencer, Jesus Cristo na cruz, ele despojou todos eles. Quebrou o domínio, a autoridade, eles são todos fracassados. Acredita nisso? Todos. Foram todos ali aniquilados, despojados. Agora, o que o diabo faz? O diabo trabalha na mentira. Ele quer que você acredite na mentira. Ele é pai da mentira. Jesus Cristo disse a respeito dele. Então a batalha contra o diabo não é na gritaria. Não é olho ungido, essas coisas. Isso é religião. A batalha contra o diabo, ou eu conheço a verdade ou eu estou na mentira. É verdade e mentira. Jesus Cristo disse, sabe o que vai te libertar? Você vai conhecer a verdade conhecida vos libertará. Se o Filho vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Então o homem é liberto pelo conhecimento. Por isso que a igreja tem que ser ensinada, trabalhada, tem que se esforçar. A igreja não é lugar só de arrecadar dinheiro, receba, vai ter carro, vai ter casa, não é nada disso, isso não é igreja.
de prometer tudo que as pessoas querem, mas só vai acontecer se elas derem o que elas têm para a igreja. Isso é falso, isso não é evangelho. Igreja é lugar de ensino, de mostrar a verdade, de cercar cada um, proteger, lutar, pôr no coração das pessoas a verdade do evangelho. É um trabalho árduo. Não é tanta dança, tanto louvor, tanta acrobacia, aquelas coisas todas, tanta festa. Tem igreja que é só festa. Não é festa. Não é nada disso, isso é tudo religião. Festa disso, festa daquilo, congresso disso, congresso daquilo, reunião daquilo. Aí você vai ver, não tem nada de ensino de palavra, é só homenagem de homens. Igreja é lugar de se debruçar em cima da palavra e ensinar, trabalhar, pregar, para que todos tenham os olhos do coração iluminados. Como os olhos do coração vão ser iluminados? Pelo conhecimento. A verdade conhecida me liberta. Então, na cruz, todos os principados e potestades foram despojados, privados de posse, espoliados, né? Despenados, né? Para você. Eles são, coitado deles, eles têm medo que você descubra isso. Eles têm pavor de uma igreja que ensina isso. Eles têm pavor da igreja neotestamentária. Porque expõe toda a derrota e fracasso deles, expõe tudo. Né? Agora o que eles querem? Ele é grande, ele é poderoso, ele está nas esquinas, ele vai te pegar, olha a seta, cuidado, luta contra ele, luta contra o demônio. Então a pessoa, em vez de aprender a palavra, gasta uma vida fazendo isso cegamente. Eles foram despojados ou não? Olha aqui Gênesis 3,15 se cumprindo. Ó. Aonde eles foram despojados? Na cruz. Na cruz. Olha a palavra da cruz como é uma coisa poderosíssima. Poderosíssima. Outro versículo, Hebreus 2. Hebreus 2,14, o famoso, né? Onde ele diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. O que ele está dizendo? Que Jesus também teve um corpo de carne e sangue igual a nós. Ele participou de um corpo de carne e sangue igual a nós. Ele sentiu o que nós sentimos. E depois ele diz... Vou ler de novo. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse ou aniquilasse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Então olha que coisa poderosa. Então ali na morte dele na cruz, ele destruiu, aniquilou. Aniquilar é reduzir a nada. Quem? Se cumpre Gênesis 3,15, será ferido na cabeça. Ali na cruz a cabeça da serpente é ferida. E todo o corpo dela é despojado. Então imagine uma pessoa assim, com uma muleta aqui, com outra muleta ali, com as pernas todas tortas, com a cabeça assim para trás, tentando andar no corpo. É assim que é o diabo e seus demônios. Totalmente, feriu a cabeça, deu derrame total no corpo todo. Fracassados. Que poder eles têm contra a igreja? Ele vai te tirar da mão de Jesus Cristo. Ah, Jesus Cristo é tão fraquinho, enquanto eu estou dormindo, o diabo vai mandar uma seta lá na minha casa. Aquela música fracassada. Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente pegou um dos meus. Ah, que fracasso. Enquanto ela está lá adorando o inimigo covarde, você está adorando, eu vou me vingar. Vai lá e pega um da família dela. Isso não é música, isso é louvor, isso é fracasso total. É mente de quem não entendeu nada. Não é? E a turma canta, é isso mesmo. E gosta de cantar essas coisas fracassadas. Então na cruz ele foi destruído. Agora eu sei
Que na internet vocês vão dizer, vocês vão encontrar alguns irmãos que falam assim, ó, o diabo não existe, o diabo é a carne. Eu sei. Mas ele foi destruído, é que nem já o mesmo exemplo, você comprou um carro novo, faça seguro, né? Aí o carro pegou fogo, estragou todo, ele continua sendo, queimou o pneu, estofamento, ele está lá, tem motor, está tudo queimado, continua sendo o carro, continua, está lá, mas é destruído. Então o diabo não deixou de existir, não é a carne o diabo, a carne é a nossa natureza humana. Então Paulo não escreveria Efésios capítulo 2, o príncipe da potestade do ar. Paulo não escreveria Romanos, em breve Deus esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Esse Satanás não é um governo religioso. O diabo não é um governo, os líderes religiosos mentirosos, como alguém que está em graça prega. Não, não é. Então Paulo escreveria Efésios 6. Nossa luta não é contra a carne e sangue. É o Paulo, o pregador da graça, que está falando isso. Então, para nós, agora veja bem, isso que eu estou falando serve para o mundo? Não, gente, o mundo está perdido. O mundo está entregue, o mundo está condenado. É diferente um crente verdadeiro e quem está no mundo, é duas coisas totalmente distintas. Isso é para quem? Para a igreja que somos nós. Então nós somos salvos, libertos do império das trevas, libertos do poder do diabo, transportados para o reino de Deus. O diabo não pode nos tocar, mas e se eu der brecha? Pelo amor de Deus, a brecha foi tampada na cruz. Não tem, nós estamos tudo atrás da cruz, ó. Sim ou não? O sangue é a nossa cobertura, o sangue tampou. Quem é que não se irrita? Quem é que não perde a paciência? Quem é que não come demais? Comelança é pecado também. Quem é que não julga o próximo? Quem é que não dá o tique nervoso no trânsito aqui em São Paulo? Então nós estamos perdidos todo dia dando brecha, né? Entende? A brecha era a nossa dívida, foi tampada na cruz. Acabou. Eu sou defeituoso e vou continuar sendo. Eu vou me irritar e continuar me irritando. Eu não consigo me irritar. Eu vou ter vontade de cobiçar algumas coisas, mas opa, a minha carne tem que ser morta a cada dia, não posso me entregar. Eu tenho vontade de comer um doce desse tamanho, mas eu só vou pegar um pedacinho, senão eu que vou ficar desse tamanho. É o pecado da gula, a obra da carne, então é uma guerra. Mas isso não é da brecha, isso é só o defeituoso que eu sou. Você está entendendo? A pessoa pensa, eu me irritei, dei brecha, pronto, o diabo me pegou. A brecha Jesus tampou na cruz. Acabou, não tem mais brecha. Total, liberto total. Agora eu não gosto do pecado, eu não gosto de fazer mal para as pessoas. De vez em quando dá até vontade de pegar no pescoço. Eu tenho uma vizinha que de vez em quando eu sou de Deus. O pastor lá querendo enforcar alguém. Deixa eu contar uma que eu dei uma mancada ontem, vou contar para você. Eu tinha lá em casa vários vasos com folhagens bonitas e tal. Falei, pô, essas folhagens não produzem nada. Tirei tudo e plantei na frente de casa, na rua. Tem 2 palmos de terra entre o muro da aliança e a calçada. Plantei lá um coqueirinho aqui, uma folhagem bonita ali, uma roseirinha, tudo que eu tinha no vaso, e trouxe pé de jabuticaba e plantei tudo em casa que dá fruto. E fiz um jardim bonito lá na frente. Toda hora passa uma mulher, uma arranca um pedaço, outra arranca, a outra. Falei, mas estão roubando. E plantei uma planta, bolinha, foram lá e roubaram com raiz em tudo. Ai, fiquei brabo. Aí outra saiu na área assim, vejo lá 3 mulheres arrancando os pedaços. Aí eu falei assim, é agora. O pastor vai deixar de ser. Muito bem, arrancando, já roubaram tudo, vai levar o resto, vocês estão quebrando as minhas plantas. Elas, sabe quando o gato faz assim, quando vê cachorro? De costas. Aí elas viraram para mim e falaram assim, tá na rua, mas eu cuido. Isso aí não apareceu por acaso, agora vocês vão quebrar tudo e levar as plantas embora? Eu falei, vocês estão erradas. Fiquei assim. Aí devagarinho elas foram fazendo assim. E deixaram a planta lá quebrada. Mulher tem essas coisas, vê as plantinhas que arrancar uns pedaços. Tem dono, gente. Aí eu falei assim, Deus, eu deveria ter descido lá. Vocês querem levar? Vou ajudar aqui. Vai em paz. Mas ainda eu estou numa carne que se irrita.
E dei brecha? Não dei brecha não, eu sou assim mesmo. Pastor, o senhor não é o santão? Não, não. Eu sou santo porque Deus me santificou, mas eu estou cheio de erro. Isso é dar brecha para o diabo? Não. É a minha natureza ruim, que eu luto contra ela, é uma guerra total. Mas tem hora que ela me vence. Vocês estão entendendo? Ele tampou as brechas e destruiu o diabo na cruz. Agora eu sou de Deus, estou aqui ó, numa outra dimensão. O mundo está lá, o diabo está no mundo, foi entregue na mão dele, está lá. Aqui ele não vai deitar e rolar, ele não pode nem nos tocar. Acredita nisso? Então vamos lá, 1 de João, né? Agora eu tenho que acreditar, isso é o evangelho. Eu demorei 20 anos para entender isso que eu estou te dizendo. Sofri debaixo da religião, ninguém me ensinava isso, gente. Olha que coisa gloriosa, maravilhosa, liberto do império das trevas mesmo. É isso que Jesus Cristo fez por mim. Então o que eu falei? João 3, 1 de João 3, né? Versículo 7, vamos lá. Mas a tônica, olha: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Espera um pouquinho. Na minha vida isso já se cumpriu. Eu sou dele, sou salvo, sou chamado por ele, sou liberto do império das trevas, sou. As obras do diabo, Cristo já se manifestou e destruiu as obras do diabo na minha vida. Nós não somos escravizados pelo diabo. O diabo não tem poder sobre nós. Eu não tenho medo da macumba, da inveja, da feitiçaria. Tudo que o diabo tinha em nós foi destruído, sim ou não? Agora o mundo está lá. Eu não estou no mundo, eu fui transportado, você foi transportado. Então não tenha medo de nada, não tenha essa fé supersticiosa, miserável, uma fé miserável que só dá vitória para o diabo, não dá vitória para o crente. Então ele já se manifestou e destruiu as obras do diabo na sua vida? Já se manifestou. Aí mesmo em 1 de João, capítulo de número 5, olha lá. Versículo 18: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Não está dizendo que não peca, está dizendo que não vive. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe. Então aquele que nasceu de Deus, que nasceu do alto, que é uma nova criatura, que é um salvo, um justificado, ele nasceu do alto, nasceu de novo, nasceu de Deus. O diabo não tem poder para vir e pôr o dedinho na tua vida. Pastor, a doença existe por causa do pecado. Você pode ficar doente, eu posso. Eu estou aqui com uma engrenagem de 61 anos. Uma coisa é você entrar num carro zerinho, amortecedor bom, motor, tudo, e entrar num Ford 50. Não é verdade? Então, esse motor aqui vai ficando velho. Uma hora é uma dorzinha aqui, outra hora é uma coisinha ali, né? Mas não é o diabo, é a minha carne que está envelhecendo. É um comprimido que eu não tomava, tenho que tomar. Daqui a pouco o joelho dói, né? A vista não é a mesma. Tem que pôr aqui um ajudador. Mas não é o diabo, é a minha carne mesmo. Todos nós passamos por isso aqui. Mas o maligno não toca. Não toca. É? Nossa! É isso mesmo, é isso mesmo. Então anda em paz, meu Deus. Anda feliz, seja um crente, esquece ser crente. A pessoa pensa que ser crente é bom paletó, gravata, andar assim na rua duro, não dá um sorriso para ninguém, vai na igreja, volta da igreja, né? Ele pensa que isso é ser crente, isso é ser escravo. Isso está debaixo de um jugo terrível. Não dá uma risada. Não dá uma risada para ninguém, não cumprimenta um vizinho, porque é tudo do mundo, é tudo do diabo, é tudo do demônio. Tem que sair sorrindo para os vizinhos, dar mão para todo mundo. Isso que eles vão achar que você é crente, porque se dá bem com as pessoas.
O cara não olha para ninguém, não faz nada, está sempre sério, sempre marrudo. Como vai atrair alguém para crer em Cristo? Ser crente assim, não quero nem ir para igreja nenhuma. É a religião que faz isso. Então, não toca. Então, eu não estou mais nem preocupado com o diabo. Para mim, é zerado, aniquilado, destruído. Está assim no seu coração crer nisso? Não, mas quantos anos demorou para a gente enxergar isso? Quanto medo puseram em nós? Quantas ameaças, quanto julgo, quanta prisão puseram na nossa cabeça, que mantiveram anos da nossa vida a gente em cadeias religiosas. É isso aí, acabou. Nós somos libertos do império das trevas. O maligno não nos toca. Eu tenho mais 2 textos aqui, vamos lá. 1 de Pedro, nós lemos isso aqui domingo. Você está aí pertinho, né? 1 de Pedro, versículo 13 em diante, onde Pedro diz, 1 de Pedro 1:3: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia, no último tempo. Então ele nos regenerou para uma herança celestial, não é aqui na terra, incorruptível, e nós somos guardados pelo poder de Deus. Olha que coisa forte é isso. Então quer dizer, por onde eu ando tem um poder de Deus que me guarda. Eu estou dirigindo lá na serra, tem um poder de Deus que me guarda. Eu desci para o litoral, tem um poder de Deus que me guarda. Eu fui lá na ponta do Pico do Jaraguá, eu sou guardado. Isso não falha, não é uma coisa que, não é que nem a internet de vez em quando que sai fora do ar. Não. O poder de Deus não falha. Onde eu estiver, por onde eu caminhar, sou guardado pelo poder de Deus. Sou guardado pelo poder de Deus. Sim ou não? João 10, nós lemos isso domingo também. João 10, 27. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Você ouve a voz de Jesus? Aonde ouve? Aqui, ó, no nosso espírito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Ele sabe quem você é, e elas me seguem, não seguem outro. Eu lhes dou a vida eterna. Ele dá a vida eterna, jamais perecerão, ou nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então as ovelhas dele ouvem. Você está ouvindo a voz dele, ó. Isso aqui, ó, o Evangelho, a nova aliança. Elas seguem, ele dá a vida eterna, e nunca vão, sabe o que é nunca? Nunca vão perecer, nunca vão se perder, nunca, nunca é nunca. Ele dá a vida eterna e ninguém as arrebatará das mãos. Ninguém tem poder para nos arrebatar das mãos de Deus. Acredita nisso? Que diabo, demônio, que vai me tirar das mãos de Deus? Vai quebrar esse poder de Deus? Vai anular o que Cristo fez na cruz? Não, isso é assunto encerrado. Quem não entendeu isso está num cativeiro psicológico sem medidas. Quem entendeu anda livre, acabou o problema. Ele não vai em batalha espiritual, acabou isso na vida dele. A guerra já foi vencida na cruz. Sim ou não? E para nós terminarmos, onde começamos, vamos lá. Colossenses capítulo 1, versículo, eu não cheguei lá ainda, cheguei agora, versículo 13 e 14, o que ele fez? Já fez. Olha como Jesus é grande e poderoso, ele já fez, já aconteceu, nós já vivemos isso aqui, já entramos nesse reino.
Ele nos libertou do império das trevas. Colossenses, porque vocês se desviaram? Vocês estão aí no misticismo, no gnosticismo, no asceticismo, estão indo atrás dessa gente do Velho Testamento, da lei, perderam o ponto principal da fé. Olha aqui com quem é Jesus Cristo, o que Ele já fez por nós. Nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que eu encontro nesse reino? Já estamos no reino. O que eu encontro? A redenção. É que nós vamos tratar a semana que vem. A escravidão acabou e a remissão dos pecados. Tudo na minha vida foi apagado. Toda a minha culpa foi apagada. Presente, passado, futuro. Até o futuro Jesus já pagou antecipado. Acredita ou não? Alguém vai ouvir isso e falar: nossa, que heresia, porque não crê na obra da cruz. Não crê. Cristo já pagou a minha dívida por toda a minha existência na terra. O que passou, o que eu vivo e o que vou viver, está pago. Eu tenho a redenção e a remissão de todos os pecados. Então nós vamos terminando aqui. Fala assim, amém.